GTX 1650 em jogos. Bom, muita gente tem dúvida se a GTX 1650 vale a pena ainda para você comprar ela e jogar jogos. E bom, a GTX 1650 foi lançada em 2019, então já faz um bom tempo que ela foi lançada e muita gente ainda tem dúvida. Vale a pena comprar essa placa de vídeo especificamente para jogar jogos? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Começando com o Apex Legends, vocês podem ver aí que é um jogo competitivo, certo? Então a placa de vídeo, a GTX 1650, consegue sim empurrar bastante FPS na nossa tela, chegando ali próximo aos 100 FPS. E sim, para um jogo competitivo, isso vale muito a pena, beleza? É totalmente possível jogar competitivamente, até porque em muitos momentos a gente fica acima dos 100 FPS, o que já é uma taxa de FPS muito boa. Indo agora para o Batman Arkham Knight, estamos utilizando as configurações basicamente tudo no máximo. E como vocês podem ver, o jogo fica bem bonito. É um jogo de história, tá? Então a gente acaba priorizando gráficos, certo? Então quanto mais altos os gráficos para um jogo de história, melhor a nossa experiência de jogo, beleza? E como vocês podem ver, sim, roda bem próximo ali dos 60 FPS, totalmente jogável, tá? Em ambientes fechados você vai passar dos 60 FPS. A gente tá aqui no mundo aberto, né, com um mapa mais amplo, então acaba meio que dando uma queda de FPS. Tem muito efeito, tem muita coisa na nossa tela, então acaba dificultando um pouco para 1650 manter os 60 FPS. Mas sim, a gente consegue sim jogar o jogo tranquilamente e a gente não perde aquela experiência de jogo de modo história, né, que é ter a qualidade gráfica. Querendo ou não, para um jogo de história, a qualidade gráfica faz parte da experiência. Então sim, a GTX 1650 vale super a pena se você quer jogar o Batman Arkham Knight. Indo agora para o CS2. O CS2 é um outro jogo competitivo, certo? A gente acaba priorizando por FPS, certo? Então a gente acaba tentando buscar o mais alto FPS possível. E como vocês podem ver, com a GTX 1650 a gente fica acima dos 100 FPS. Basicamente a gente consegue cravar a 144 FPS tranquilamente, beleza? E bom, como vocês podem ver, um jogo competitivo acima dos 100 FPS já é totalmente jogável, beleza? Então se você quer subir um rank aqui e ali, você acha que, por exemplo, 100 FPS, acima dos 100 FPS não é jogar competitivamente, talvez o problema não seja o seu PC, beleza? E bom, como vocês podem ver, sim, tá totalmente jogável. Enquanto eu tava jogando eu não senti delay, não senti stuttering nem nada. Assim, eu não sou jogador de CSGO, então meio que vocês não vão ver jogadas muito bonitas, mas sim, tava totalmente jogável. Indo agora para o Cyberpunk 2077, a gente está utilizando ali um preset meio que moderado, mais ou menos ali no médio, com o AMD FSR ativado. E bom, como vocês podem ver, a gente está basicamente a 60 FPS, beleza? Então totalmente jogável. É um jogo de história, FPS meio que não importa tanto, a gente acaba priorizando por gráficos. Mas o Cyberpunk 2077 é um jogo bem pesado graficamente falando. Então meio que a gente tenta chegar o mais próximo ali dos 60 FPS, porque manter um gráfico muito pesado, a gente ficaria preso aos 30 FPS, certo? Então vai de você. Se você preferir ficar 30 FPS com um gráfico um pouco mais bonito, você pode fazer essa alteração. Ou então se você prefere ficar mais próximo ali dos 60 FPS, mesmo que você perca a qualidade gráfica, bom, isso aí vai de cada pessoa. Se você prefere um ou outro mais desempenho ou gráfico, vai de você. Mas está totalmente jogável, beleza? Indo agora para o Dying Light, é um jogo de 2015, é um jogo um pouquinho mais antigo, então meio que é para ela rodar tranquilamente. A gente tá com tudo no máximo basicamente, e como vocês podem ver, a gente tá acima ali dos 60 FPS. Ou seja, sim, a GTX 1650 consegue rodar muito jogo tranquilamente, mesmo que os gráficos estejam no máximo. Dependendo da data do jogo, né, em que momento ele foi lançado, você vai conseguir jogar com tudo no Ultra, com tudo no máximo. E dependendo de alguns jogos, se for uns jogos mais modernos, você vai ter que diminuir um pouco a qualidade gráfica. Mas sim, roda bem, então tá totalmente jogável, beleza?
Fortnite, que é um jogo competitivo, então a gente acaba priorizando por FPS. E bom, novamente, mais um jogo competitivo acima dos 100 FPS. Se você achar que não tá competitivo, que não dá pra jogar, que não dá uma subida de rank, talvez o problema não seja o seu PC, beleza? Então, sim, totalmente jogável, como vocês podem ver, eu consigo totalmente jogar aí em questão de construir, tá suave. A questão de stuttering não tá tendo, beleza? Vocês podem ver ali a linha do frame time. A linha do frame time tá basicamente reta, então sim, totalmente jogável. Você quer comprar a GTX 1050 para poder jogar somente Fortnite, seja competitivamente ou não, casualmente também, você vai conseguir se divertir tranquilamente, beleza? Agora para o GTA V. GTA V é um jogo que muita gente até hoje quer jogar. É um jogo de 2013, tá? Então é um jogo bem antigo. Ou seja, se é um jogo antigo, ela vai rodar bem. A GTX 1050 vai rodar bem. Porque o GTA V é de 2013 e a GTX 1050 é de 2019. Então tem uma diferença bem grande ali entre eles. Ou seja, a GTX 1050 já tem evolução tecnológica suficiente para rodar a GTA V nas costas. E como vocês podem ver, a gente está aí basicamente acima dos 100 FPS, beirando ali os 100 FPS. Ou seja, você pode sim dar uma alterada ali um pouco. Por exemplo, se você quiser rodar em Quad HD, você consegue sim aumentar a resolução e manter a qualidade gráfica bonita, certo? Então sim, você vai chegar próximo ali dos 60 FPS, vai conseguir jogar em Quad HD. Então sim, GTA V é totalmente jogável com a GTX 1050, beleza? Agora para o Hogwarts Legacy, como vocês podem ver, a gente também está utilizando ali uma configuração meio equilibrada, priorizando obviamente os gráficos. A gente está utilizando basicamente o preset no alto com o AMD FSR ativado no modo qualidade, beleza? E bom, como vocês podem ver, a linha do frame time acaba variando bastante. Esse tipo de problema aí com a linha do frame time você só vai enxergar se você tiver com o gráfico do MSI Afterburner na sua tela. Se você só estiver jogando, você não vai nem notar esses picos de FPS, essa subida e queda de FPS, certo? Então sim, a GTX 1650 consegue sim rodar o Hogwarts Legacy. Agora para o Marvel's Spider-Man, e novamente é um jogo de história, certo? Então a gente acaba priorizando por gráficos. A gente está utilizando ali basicamente o preset no alto e também estamos utilizando o AMD FSR no modo qualidade, beleza? E como vocês podem ver, a gente está ali basicamente beirando os 60 FPS. Em um momento mais para frente, né, quando eu estiver andando pela cidade, balançando nas teias aí, vocês vão ver que vai cair um pouco ali para 50, tá? Como vocês podem ver aí, ó, tá basicamente 50 FPS. Só que, mano, você só vai enxergar esses problemas, essa diminuição de FPS quando você tiver com o MSI Afterburner ativado na sua tela. Se você não estiver vendo o FPS, você não vai nem notar enquanto você está jogando, beleza? Então sim, o Marvel's Spider-Man tá com um gráfico muito bonito, tá com FPS totalmente jogável, aceitável demais. Então sim, é totalmente jogável, beleza?
agora para o Red Dead Redemption 2, que é um jogo de 2018, então é um jogo que até hoje é parâmetro de gráfico. Não necessariamente ele é muito pesado graficamente, mas ele é parâmetro de qualidade gráfica. Ou seja, como vocês podem ver, a gente está basicamente utilizando ali um preset balanceado do médio, alto, e sim, tá totalmente jogável, mano. Isso aqui é experiência de console tranquilamente. Você vai jogar esse jogo, você vai se deliciar com esse jogo, porque graficamente falando ele é muito, mas muito bonito mesmo. Então sim, a GTX 1650 consegue manter uma taxa de FPS muito assim, mano, é 50 FPS, a gente consegue arredondar para 60, tá? Tá totalmente jogável, beleza? Agora para o Resident Evil 2 Remake, e normalmente a gente está utilizando ali um preset balanceado ali com o AMD FSR ativado basicamente no modo ultra qualidade, e uma configuração dando prioridade para a qualidade gráfica, beleza? Porque é um jogo de história, então a gente acaba priorizando por gráfico. E bom, o Resident Evil 2 Remake ele é um jogo bem leve graficamente falando, ele é bem otimizado, tá? Como vocês podem ver, a gente está basicamente ali com 70 FPS, ou seja, mano, totalmente jogável. É um jogo de história, tá? Então FPS meio que a gente não prioriza tanto. Então se a qualidade dos gráficos tá boa e a gente tá a 60 FPS, o jogo é totalmente jogável. Agora para o Resident Evil 4 Remake, novamente a gente está utilizando ali uma configuração equilibrada ali, basicamente tentando achar o melhor ponto em questões gráficas e FPS. E como vocês podem ver, a gente não está a 60 FPS, a gente está beirando ali os 40, mas sim, tá totalmente jogável. Resident Evil 4 Remake foi muito bem otimizado, embora o gráfico seja um pouquinho mais pesado do que o Resident Evil 2 Remake, ainda assim foi muito bem otimizado, certo? Então você consegue jogar tranquilamente ali com o Resident Evil 4 Remake, certo? Com a qualidade de gráfica que vocês estão vendo aí. E basicamente a gente tá beirando ali os 60 FPS. Só que vai ter momentos que vai cair para 40, então acaba variando bastante. Mas sim, está totalmente jogável. Agora para o The Last of Us Parte 1. E bom, The Last of Us Parte 1 é um jogo muito, mas muito mal otimizado. A gente está basicamente utilizando tudo no mais baixo possível, tentando alcançar uma taxa de FPS, né, próximo dos 60 FPS, já que gráfico a gente não vai conseguir manter ali uma questão de gráfico bonito, beleza? Esse jogo foi muito mal otimizado e a qualidade gráfica dele realmente está muito absurda para parâmetros ali da GTX 1650, beleza? E bom, como vocês podem ver, eu tentei manter ali os 60 FPS, em alguns momentos acaba caindo, em outros momentos chega bem próximo, mas no geral é isso, beleza? Vocês podem ver aqui, dá para você jogar, beleza? Essa é a questão, dá para você jogar sim, beleza? Mas eu não diria que é a melhor experiência de todas.
para o The Witcher 3, a gente está basicamente utilizando as configurações no alto, certo? Então vai ter uma coisinha aqui e ali que não vai estar no máximo no Ultra, mas a gente está basicamente utilizando as configurações no máximo. E bom, como vocês podem ver, o FPS acaba variando bastante, chegando ali perto dos 30, subindo ali para os 50, acaba variando bastante. E o The Witcher 3 se tornou exemplo de gráfico, tá? Ele era exemplar de qualidade gráfica, de peso gráfico, até mais ou menos os 2020, tá? Então, mano, a placa de vídeo foi lançada em 2019 e o jogo é lançamento de 2015 e se manteve por 5 anos como parâmetro para gráfico, aí vocês entendem que o jogo realmente é bem pesado graficamente. Então, a GTX 1650 acaba penando bastante ele para chegar nos 60 FPS, mas aí depende de você. Se você quiser diminuir os gráficos para chegar nos 60 FPS, aí vai de você, beleza? Indo agora para mais um jogo competitivo que é o Rainbow Six Siege. E bom, basicamente está utilizando o preset baixo, certo? Tudo baixo. Por que tudo baixo? Porque é um jogo competitivo e a gente acaba priorizando por FPS, beleza? E bom, mas vocês já estão vendo aí que está acima dos 100 FPS. Se está acima dos 100 FPS, sim, já é totalmente jogável. Você consegue jogar ranqueada, você consegue subir de rank. Dá para você jogar o Rainbow Six Siege, sim. Se você não conseguir jogar, se você achar que, putz, mano, não dá para jogar com 100 FPS, 120 FPS, talvez o problema não seja o seu PC, beleza? Talvez seja outra coisa ali que você deva melhorar. Indo agora para o Valorant, que é outro jogo competitivo, então a gente acaba priorizando por FPS. Mano, a gente tá basicamente jogando a 200 FPS, certo? Então, sim, totalmente jogável. O Valorant é um jogo um pouquinho mais leve, meio que a questão de FPS não vai ser um empecilho para você, beleza? A questão é que não vai ser, putz, precisa de uma placa gráfica que seja bastante forte, né? Que seja uma placa gráfica robusta ou algo do tipo. Não. Basicamente você só vai precisar de um bom processador para extrair o mais alto FPS possível, beleza? E mano, se você quer saber a diferença entre o gráfico integrado do 5600G e a GTX 1650, tem um teste aí comparando os dois lado a lado para você ver quanto de FPS, quantas vezes a mais FPS a GTX 1650 acaba te entregando, beleza? Então vou deixar aí na tela final para você clicar e no mais é isso e valeu, falou! Last player